Ô irmão, paz, caramba, eu fiz alguma besteira aqui. Sabe por quê? Eu não desliguei as notificações. Aí ficou chegando um monte de notificação aqui do celular. Aí eu agora botei em modo avião. Caramba, cadê o pessoal agora? Desculpem. Babababá. Não desliguei as notificações. Cadê? Tem alguém aí? Ah, está chegando, está chegando. Gente, me perdoem aí. Eu não desliguei as notificações do celular. Eu trabalho com público, então assim fica muita gente me ligando. Aí eu comecei a gravar uns vídeos, fui desligar aqui a notificação e parou a live. Perdoem-me, mas nós estávamos no início. Eu ia tentar fazer aqui eu fiz um mapa. Aí quando eu fui mostrar o mapa, não dá por causa do quadro. Aí o que aconteceu? Eu desliguei a live sem querer. Poxa, nós já oramos, né? Eu comecei a falar um pouco sobre o cenário aqui onde Davi se torna rei em Judá, né? Falei que Davi estava esperando recebe uma promessa sendo ungido por Samuel há 14 anos atrás aproximadamente, e agora com 30 ele assume esse reinado, né? Com 30 anos, após 13 a 14 anos, ele recebe a promessa de Deus, né? E isso vale ressaltar a importância de esperarmos em Deus as promessas dele feitas a nós. Tá me ouvindo legal, Patrícia? Só dá um ok aí. Eu desliguei aqui sem querer. Dei mole. Poxa, esse negócio de live aí, às vezes a gente dá um mole aqui, eu chego um monte de notificações. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tentei fazer um negócio aqui, acabou me atrapalhando. Sara, tá ouvindo legal? Poxa, eu dei mole aqui na coisa aqui da live. Oi, oi. Todo mundo me ouvindo? Olá. Patrícia, Sara, vocês estão me ouvindo? O áudio tá legal? Só para eu poder continuar aqui, tô aguardando só vocês me responderem. Olá. Cadê? Ah, tá chegando o pessoal. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Paz, Bárbara. Vocês estão me ouvindo legal? Tá. Eu desliguei. Eu desliguei lá a live, a primeira. Fala, Marreta Santa. Tá todo mundo me ouvindo legal? Eu desliguei a primeira live por uns problemas técnicos aqui. Chegou um monte de notificações porque eu não desliguei. Eu tenho desligado e dei mole agora, não desliguei. Então, beleza. Partiu. Nós já oramos. Vamos orar novamente. A oração não quer demais, né? Porque eu cortei a outra live. Beleza, show de bola. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade ao qual o Senhor nos concede de estarmos aqui, reunidos, ó Pai, mesmo em uma live, mas, ó Pai, conectados, ó Pai, no mesmo propósito. Ó Pai, entendemos o momento e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor abra nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra nesta manhã.
Me abençoa, Pai. Fala, ó Pai, ao coração dos teus filhos. Usa, meu Pai, conforme a tua vontade, para, ó Pai, trazer aos teus filhos aquilo que o Senhor já me ensinou. Essa oração que nós te fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Ok, então, gente, vamos lá. Lição número 10. Perdi um pouquinho de tempo aí por causa desse mole que eu dei. Davi, rei de Judá e Israel, né? Então, nós estávamos falando sobre o cenário. Davi tinha 17 anos quando recebeu a promessa. Davi recebe a promessa e feita por Saul, né? É ungido por Saul a ser rei. E Davi agora está recebendo essa promessa, recebendo o trono, né? Reinando primeiramente em Judá e posteriormente em Israel, né? Davi ele passa aproximadamente 13 a 14 anos debaixo dessa promessa até recebê-la. Davi ele passa por muitos obstáculos. Davi ele passa por perseguições. Davi ele começa seu reinado ali do lado de seu reinado não. Davi ele começa do lado de Saul, guerreando. Ele como é que fala? Ele assume uma posição de guerra em boa condição, onde ele supera Saul, e diante disso causa inveja em Saul, e Saul começa a persegui-lo. Então Davi ele passa esses 13 a 14 anos debaixo da promessa, sendo perseguido por Saul, vivendo momentos difíceis, como em Ziclag, nós estudamos na aula passada, momentos em que sua família é levada por amalequitas, momentos em que Davi vive debaixo do reinado de filisteus, né? Inimigos do povo de Israel. E agora Davi, após 13, 14 anos, ele assume, ele recebe a promessa que Deus faz a ele, que ele seria rei de todo o povo de Israel. E Davi ele começa reinando em Judá, exatamente, é levantado e aclamado rei ali na cidade de Hebron, né? E ele reina durante 7 anos em Judá e 33 anos ele reina em Israel. Durante o reinado de Davi em Judá, um filho de Saul, quando Saul, nós acompanhamos na aula passada que Saul ele morre, ele se suicida após uma batalha com os filisteus, mas Saul e seus filhos morrem, mas sobra um filho a ser rei, que era o chamado Isbosete. Isbosete é aclamado rei com a ajuda de Abner, com a ajuda de Abner, o comandante de Saul, um homem forte, bem poderoso em batalhas, e reina ali durante 2 anos de sua vida, junto com um período ali que Davi reinou sobre Judá. Durante este período houve uma guerra civil. Era uma nação esta que era dividida em 12 tribos, as 12 tribos que conhecemos de Israel, né? E Davi ele reina na parte do sul e Isbosete na parte norte. A Bíblia fala que Davi reinou sobre Judá, mas Judá, a parte sul de Israel, pegava também a tribo de Simeão. Então entendemos também que Davi reinou sobre 2 tribos, Judá e Simeão. E Isbosete reinou sobre todas as outras, né? Dan, Efraim, Manassés, Zebulon, Naftali. Então essas tribos formavam a nação de Israel. E naquele momento Davi estava reinando sobre essas 2 tribos e 10 tribos sobre Isbosete, vivendo uma guerra civil, né? Guerreando um contra o outro, em prol dessa situação de Saul. Após o falecimento de Saul, Davi reinando sobre Judá e Isbosete sobre Israel. Vamos ler lá 2 Samuel, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses.
em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O objetivo é fornecer um resumo da trajetória de Davi como rei. Mas vamos falar um pouco resumir essa trajetória de Davi assumindo, consolidando e constituindo o reinado dele. Eu havia falado num outro vídeo, num vídeo anterior que eu cortei, que Davi está vivendo aqui algo parecido como a divisão do reino posteriormente, quando Salomão peca, quando Salomão falha diante de Deus, o reino é dividido. Então aqui Davi está vivendo praticamente igual a esse momento que virá logo na frente, que posteriormente nós iremos fazer eu já fiz até uma aula dessa na época dos jovens, sobre o reino dividido, mas não cabe agora. Mas esse reino agora, nesse momento, ele está dividido, porque Davi está reinando numa parte, a saber, Reino do Sul, e a outra parte, Reino do Norte. Eu tinha feito um mapa, mas eu não vou conseguir mostrar. De repente, não sei se vocês estão vendo ao contrário, não sei se está torto, mas está vendo aqui? Reino de Judá. Aqui embaixo é a tribo de Simeão. Portanto, essa divisão é Reino do Sul e para cima Reino do Norte, Israel. Aqui é o Mar Grande, lá na frente o Mar da Galileia, o Mar Morto, aqui é o Rio Jordão. Aqui eu coloquei algumas cidades importantes, tá? Como Ziclag, que possivelmente seria aqui. Aqui seria Gat, onde Davi foi lá pedir abrigo, né, ao rei Aques, né, na Filístia. Aqui era o povo filisteu, os amalequitas e Ziclag. Ziclag, como na aula passada nós falamos, pertencia a Judá. Posteriormente, os filisteus conquistaram ela. Tá vendo aqui? Pertinho aqui. Portanto, Davi está reinando nesse pedaço. E aqui, Esbocete. Toda essa região, ela era Canaã, a terra prometida por Deus. Foi dividida entre tribos, que eu não dividi as tribos, só botei Judá aqui. Simeão ficava aproximadamente aqui, né? Aqui um pouco mais acima Benjamim, Dan, Efraim, do outro lado do Rio Jordão, Ruben, Gade, Isacar, enfim, as tribos eram aqui divididas. Então Davi reinava aqui nesse ponto. É levantado rei em Hebrom, na cidade de Judá. Sai de Ziclag, vem para Hebrom. A guerra entre os filisteus e o povo de Israel, antes de Saul falecer, foi exatamente aqui onde desce o mensageiro para avisar Davi em Ziclag. Quando é avisado em Ziclag, que rei Saul faleceu, Davi, o servo fala para Davi que matou Saul, que foi o que de repente ele queria se vangloriar em cima da morte de Saul, causar um mérito, né, para Davi, diante de Davi, e é morto, né? E é morto, Davi o mata e pede orientação a Deus para saber se ele poderia, porque até então Ziclag pertencia à Filístia. Davi pede: eu posso partir para Judá? E Deus orienta ele a partir para a cidade de Hebrom. Ali Davi é consolidado rei sobre Judá, né? Uma das conquistas, para efeito de introdução, uma das grandes conquistas de Davi também após Esbozete morrer, é a conquista de Jerusalém. Porque Jerusalém ficava exatamente aqui, na divisa
entre Judá e Benjamim, quase na divisa do reino. Porém, Jerusalém era uma cidade de difícil acesso e ainda dominada por um povo cananeu chamado Jebuseus. Então Davi ele faz uma grande conquista dentro do seu... tá ao contrário, né? Poxa, é mesmo. Eu tinha que ter colocado de... Mas enfim, eu só tentei mostrar ele mais ou menos, mas isso daí seria... Depois eu vou ver um jeito de ficar legal. Onde eu estava? Meu Deus, falhou. Enfim, então a grande conquista de Davi no seu reinado também é a conquista de Jerusalém. O escritor sagrado sintetiza essa fase do rei de Israel da seguinte maneira: e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Davi, em tudo que fazia, nós vamos ver até nesse período após o falecimento de... após o falecimento de Saul, Davi ele continua pedindo orientação a Deus. Saul morre, a lógica era: eu tenho a promessa, vou assumir. Não, Davi ele pede orientação a Deus e Deus o guia para Hebrom, tá? Onde lá ele é aclamado rei de Judá. Davi, nós já estamos na revista no tópico 1, efeito de introdução, já falei alguma coisa, já mostrei um panorama da situação, um cenário, né? E estamos no tópico 1. Davi é escolhido por Deus, não se autonomeia rei. Davi ele não cobiça o reinado. Tudo indica que não se passou pela cabeça de Davi, quando ainda era adolescente, a possibilidade de um dia se tornar rei, né? Davi não imaginava que, de repente, em seus sonhos pudesse ter qualquer outra coisa como nos nossos. Às vezes sonhamos com algo, mas os sonhos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos, do que foi o de Davi. Então, Davi não tinha essa cobiça de ser rei, né? Ele foi chamado por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Deus mesmo chamou e deu o direito legítimo para Davi ao trono. Fato que foi reconhecido por Samuel, pelo próprio Saul, após na caverna, né, ali Saul ele corta a capa de Saul, e Saul reconhece que seria o rei de Israel, por Abner, comandante de Saul, e mais tarde por todo o povo de Israel, né? Davi ele é escolhido por Deus, ele não se autonomeia rei, não cobiça esse reinado, ele tem a ciência de que Deus prometeu isso para ele, mas ele nunca o cobiçou, né? Ele nunca conspirou contra Saul. Nós vamos entender quantas vezes que Davi teve a oportunidade de matar Saul, né? Porque isso seria um fato muito importante para a carreira dele, para o propósito dele ser rei. Então, se Davi, nas oportunidades que ele teve de matar Saul, na lógica humana, ele poderia estar numa vantagem de logo essa promessa chegar até ele. Mas Davi ele nunca conspirou contra Saul, ao contrário, ele sempre não fazia... tá vendo gente aí? Ele sempre... Fica quietinho. Ele sempre falava, né, que Saul era ungido do Senhor e que mal algum faria contra Saul. Em nenhum momento de sua trajetória, o pastor de ovelhas, Davi, filho mais moço de Jessé, conspirou ou tramou algo contra o seu rei, mesmo Saul sendo louco, sem o perfil para o cargo, inclinando a destruir Davi. Este se recusou a tirar a vida daquele, porque Saul era ungido do Senhor. Quantas vezes nós vemos isso, né? Davi, ele se entristece ao saber da morte de Saul e Jonathan. Como nós falamos, a morte de Saul e Jonathan era uma oportunidade, como foi de Davi logo se colocar na posição de rei,
Mas não, o Davi ele tinha um coração humilde, um coração quebrantado diante de Deus. Davi, então, ele se entristece muito ao saber que Saul e Jonathan morrem. E, na realidade, ao saber dessa morte, quando vem um amalequita dá a notícia que Saul foi morto, junto com seus filhos Jonathan, Davi se rasga suas vestes, chora. Poxa, hoje eu não desliguei as notificações, está pintando um monte de notificação aqui, vocês me desculpem. Então Davi ele se entristece, e aquele servo ele vai contar uma vantagem para Davi, coisa que não aconteceu. A Bíblia diz que Saul ele se matou, se suicidou, se jogou por cima da sua espada. Então aquele servo ele chega para, se aconteceu realmente de repente de Saul, né, no momento que ele se fere, não morreu ali na hora, e aquele servo, ou se ele mentiu, ele se deu mal, porque Davi ele manda os homens dele matar aquele homem porque ele feriu o ungido do Senhor. Davi fala: como você teve coragem de ferir o ungido do Senhor? Então Davi ele se entristece muito ao falar, porque Davi ele entendia que as promessas de Deus elas iriam alcançá-lo no momento certo. Davi ele não pegava caminhos, como é que fala quando a gente encurta o caminho? Atalhos. Davi não pegava atalhos. Davi ele sempre fazia o propósito de Deus, aquilo que era agradável a Deus. Portanto, Davi ele não gostava de atalhos. Assim é na nossa vida. Não devemos buscar atalhos para receber tal promessa. Sabe por quê? Porque o caminho entre a promessa, entre a promessa e o cumprimento dela, são caminho de treinamento, caminho de aperfeiçoamento, caminho de lutas que vão tratar conosco e nos preparar para algo grande que Deus tem na nossa vida. E Davi, ele tinha ali na mão uma promessa de algo grande na vida dele. Ele estaria reinando sobre 12 tribos, sobre uma nação inteira. Então Davi ele foi preparado politicamente, desculpa, Davi não pulou etapa. As crianças hoje elas estão aqui, estão batendo ali. Davi ele não pulou etapas, como o pastor acabou de falar, ele não buscou atalhos. Davi ele estava no momento de aperfeiçoamento daquilo que Deus tinha para ele, que era grande a obra que Deus tinha na vida de Davi. Então ele se entristece com essa morte de Saul, mesmo sabendo que ali era a oportunidade dele ser o rei sobre Israel, a morte de Saul, né? E Jonathan, um filho provável. Jonathan era um filho capacitado a ser rei, era um homem temente a Deus, nós vamos ver. Claro que Deus tinha ungido já Davi, mas na questão da lógica era de herança, né? Ia se passando o reinado por herança. E Jonathan era um companheiro de guerra de Saul. Então, portanto, Jonathan era fiel a Deus. Jonathan ele tinha todos os requisitos também para reinar caso a morte de Saul. E ali morre Jonathan e Saul. Mas fica um filho ainda de Saul, que se chama Isbosete, que nós vamos falar mais na frente. Então Davi, mesmo na condição de fugitivo, nunca ousou iniciar uma rebelião. Davi nunca fez rebelião dentro desse momento em que ele viveu sendo perseguido, ou se revoltou contra o rei. Ao saber da morte de Saul, Davi não abandonou a fidelidade ao seu rei. Mesmo nesta circunstância, ele mandou matar o amalequita, que se arrogou de ter matado Saul. Embora o autor de 1 Crônicas confirma a verdade de que Saul se suicidou. Davi diz a ele: como é que você se atreveu a matar o escolhido de Deus, o ungido do Senhor? Né? Davi se entristeceu de verdade. A única tristeza profunda pela morte de Saul foi sentida pela pessoa que ele mais odiou e perseguiu durante tantos anos, até o momento de sua morte.
Davi e seus homens eles ficaram visivelmente abalados, né, com a morte de Saul. Seus atos mostraram seu genuíno pesar pela perda de seu rei, seu amigo Jonathan e outros soldados de Israel que morreram naquele dia. Eles não tiveram vergonha de exibir o seu pesar. Um período de transição. Davi foi instruído pelo Senhor a ir a Hebrom, como nós falamos. Após a morte de Saul, Davi ele pede orientação ao Senhor e parte para Hebrom, aonde ali é levantado publicamente, coroado, ungido rei de Judá, governando em Hebrom, em Judá, como nós falamos. Israel era dividido em tribos. Portanto, tribo de Judá, tribo de Simeão era aqui embaixo. O restante das tribos eram acima de Jerusalém, né? Tinham aqui perto. Então, daqui para baixo, Judá e Simeão, nesse momento, entendemos também que Simeão fazia parte do domínio de Davi. E o restante das tribos, o reino do norte, estava sendo estava sendo reinada por Isbosete, filho restante, tá? Homem de Saul. Davi é ungido rei sobre Judá. Esta configura a segunda vez que Davi é ungido. A primeira por Samuel, né, quando ele tinha cerca de 17 anos. Você lembra que nós falamos o momento em que o tempo que Davi espera para receber a promessa? Ele espera aproximadamente 13 a 14 anos. Com 17 ele é ungido por Samuel. E com 30, né, ele já está assumindo o reinado de Judá, né, do Reino do Sul. Portanto, como nós falamos no início, eu volto a falar, não se preocupe com o tempo que a sua promessa está demorando, que Deus está preparando algo perfeito para você, para mim. Às vezes nós não compreendemos o tempo, queremos tudo para hoje, ainda mais nos tempos que vivemos. Então, Deus tem propósitos e tempo determinado para cada coisa, tá? E às vezes, aquilo que você quer tanto, se você antecipar, eita Jesus, essa bênção, essa promessa que Deus tem, ela pode não se cumprir por causa da sua pressa. Então entenda os tempos e os propósitos de Deus e seja fiel, não pule etapas, não pegue atalhos. Aprenda com Davi. Então a primeira vez por Samuel, quando tinha cerca de 17 anos, primeira vez que ele é ungido, foi um sinal do propósito de Deus. Já a segunda unção tem a ver com o reconhecimento do povo de Judá, de que Davi era verdadeiramente ungido de Deus, né? Davi, ele é ungido ali em Judá e assume o reinado durante 7 anos e meio. Isbosete, quem foi Isbosete? Filho de Saul. Como nós já falamos um pouco sobre esse rapaz, Isbosete reinou durante 2 anos o reino do norte, tá? Israel. Isbosete e Davi, o reino do norte e o reino do sul, ficavam ali em constante uma guerra civil, né? Em constante batalha, e o Davi, junto com seu comandante, meu Deus, esqueci o nome do cara, Joabe, né? Junto com seu comandante Joabe, confrontava com Israel, e Abner, que era o comandante de Saul, de agora o atual rei de Israel, Abner teve primeiro confronto, né, entre eles, que foi até uma coisa, vamos falar um pouco aqui mais na frente, sobre os 12 que ficaram de frente para o outro, encravaram a espada um no outro, enfim. Então, depois da morte de Saul, uma guerra foi travada entre Davi e os herdeiros de Saul, Isbosete, por parte da família de Saul. Após 5 anos de escaramuças e conchavos políticos, Abner consegue fazer com que o povo aceite Isbosete como rei sobre Israel na cidade de Manaim. Por quê? A gente tem aqui essa questão dessa data, é muito importante,
que Abner consegue após 5 anos de escolamaças e conchavos políticos, porque a gente vê que Isbosete ele reina durante 2 anos e Davi reina 7. Portanto, tem 5 anos pendentes, o que entendemos que Davi, mesmo antes, quando é conclamado rei em Judá, ainda não tinha sido levantado Isbosete. Isbosete é levantado no mesmo período, mas após um pouco. Então, onde Abner consegue fazer com que o povo aceite Isbosete como rei sobre Israel, lá na cidade de Manaim, no seu novo quartel-general, após o Rio Jordão. Portanto, meu Deus, aqui tá Manaim. Eita. Lá depois, perto do Mar Grande, tá vendo? Lá naquele cantinho, pontinho vermelho. Então, aquele lado lá era o quartel-general de Israel. E o quartel-general de Judá era em Hebron. Aqui. Ok? Hebron? Isso. Hebron. Abner consegue fazer com que o povo aceite Isbosete como rei sobre Israel na cidade de Manaim. Isbosete reinou por cerca de 2 anos sobre Israel, mas foi assassinado por 2 homens que esperavam ser recompensados por levar a notícia de Davi. Esses homens que assassinaram Isbosete eram seus... Cadê o... Seu serviço, 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. Então esses 2 homens, eles vão até os aposentos do rei, enquanto ele tirava a pestanazinha de meio-dia, né? Ele dormia durante meio-dia, ele foi lá tirar uma soneca, e os homens vão lá e assassinam aquele rei, arrancam a cabeça dele. E levam a cabeça dele para Davi. Olha só que coisa. Achando que Davi... Não conheciam Davi. Achando que Davi iria ficar feliz por uma brutalidade e desleal, né? Diante disso. E, novamente, Davi ele não se agrada com a atitude desses homens e os 2 morrem, querendo fazer um bom grado ao rei, porque também tem algo importante aqui. Isso aconteceu porque Abner, ele se entristece com o Isbosete, porque o Isbosete ele insinua que Abner ele ficou com uma das concubinas de seu pai. O que quer dizer isso? Não quer dizer só que você ficou com a concubina do meu pai que já é morto, não. É porque Isbosete ele insinua que Abner está Abner fez aliança com Davi depois, mas insinua que Abner está fazendo aliança com Davi para tomar o reino. Então o Abner ele fala, olha, agora, em outras palavras, né? Agora você vai perder o seu reinado e Davi reinará sobre Israel. Aí Abner, nesse momento, ele abre com Isbosete, aonde o povo de Israel se tumultua, fica perturbado, porque Abner era era a força de Israel. Davi reconhece essa força de Abner. Então, Abner era a força que tinha Israel sobre guerrear. E perdendo Abner, o povo fica desnorteado. Nessa questão, esses 2, eles matam Isbosete e levam a Davi, achando que Davi iria se agradar, porque conseguiria então o reino de Israel inteiro. Até então ele está em Judá. Mas lembrando, Davi ele não buscava atalhos. Davi ele queria aquilo que Deus iria dar a ele, não o que os homens podiam dar. Então, entendamos isso, que aquilo que o homem tem para nós é muito pouco diante do que Deus tem, das promessas que Deus tem para nossas vidas. Então, entendamos também isso. Joabe e Abner. Abner foi acusado por Isbosete de ter dormido com uma das concubinas de seu pai, como nós falamos lá. Isbosete, de certa forma, acusou Abner de deslealdade e de reivindicar o trono de Saul para Davi. Abner ficou irado com a maliciosa pergunta de Isbosete e aliou-se a Davi.
Davi coloca como condição que Mical, filha de Saul e sua esposa por direito de conquista, ao guerrear contra os filisteus, fosse levada a ele. Você se lembra de Mical, né? Que Davi ele ganhou Mical diante dos 100 filisteus que Saul pediu, e ele matou, e Saul não entregou a Mical a ele. Então, Abner, após essa situação que acontece entre Abner e Isbosete, Abner vai fazer aliança com Davi. Olha só que coisa que é uma política, porque o Abner, quando manda mensageiros a Davi falando que iria ajudar Davi a conquistar a confiança do reino de Israel, né? Davi ele coloca essa condição: olha, você me traga Mical. Mas Davi era apenas uma mulher. Essa questão de Mical também nos ajuda a compreender que Davi não tinha nenhum problema com a família de Saul. Eles tinham um problema com Davi, mas Davi nenhum problema com a família de Saul. Então, esse momento nós estamos vivendo um jogo muito político, né? E Abner, essa questão de Abner, ele vai até Davi, né? Logo após falar, olha, Abner convence ali o povo e vai até Davi dar essa como é que fala? Esse resumo, esse relatório, né? Esse relatório para Davi. E Davi o recebe, entrega um banquete para Abner, e faz um banquete para Abner e tal. E o que acontece? Abner fala, olha, eu vou agora fazer acordo com o pessoal lá de cima de Israel, do povo do reino do norte, para que você possa reinar sobre tudo onde você quiser. E Davi libera ele. Porém, o nosso amigo Joabe, em um tempo atrás, na guerra, entre essa guerra de Reino de Judá e Reino do Sul, naquela guerra onde os 12 se param de frente contra Abner e Joabe, eles entram nessa guerra. Abner, ele foge, né? E Azael, irmão de Joabe, ele corre, a Bíblia fala que como uma gazela atrás de Abner. Porém, Abner era um cara muito, muito capacitado para a guerra. Era um cara bom de espada. E Abner, ele dá algumas, fala assim, Azael, vai para sua direita, para sua esquerda, sai de mim porque eu vou te matar. Ele avisou durante umas 3 vezes para Azael. Azael continuou a persegui-lo e Abner mata Azael, irmão de Joabe. Joabe, ele ainda com aquela sede de vingança, nesse momento onde Abner faz um acordo com Davi, Davi estava ganhando a confiança de Israel. Abner desce para falar com Davi, ou seja, um acordo para Davi dominar todo o povo. E nessa situação, Joabe, pela sua sede de vingança ao irmão Azael, ele manda mensageiros a Abner, chama Abner para a cidade novamente e mata ele. Veja que situação complicada. Abner, ele está... Olha que situação que Joabe quase coloca Davi. Abner, ele está descendo para Hebrom, para Judá, para fazer um acordo com Davi. Entregaremos o reino a você, nas suas mãos. Abner era um cara muito respeitado. Então ele estava fazendo toda aquela situação ali para poder, ele era o general de Saul, para poder Davi assumir essa liderança. E Joabe vai lá por vingança, mata o cara, falando que ele estava ali apenas para vigiar as estratégias de guerra deles. Então isso podia trazer uma questão política muito complicada e atrasar também o processo de reinado de Davi sobre todo Israel. Porque o povo iria falar, Davi foi lá e agiu de má fé contra Abner, né? Por causa dessa rincha que eles tinham um com o outro. Porém, Davi muito se entristeceu,
ficou em... Como é que fala quando está de óbito? De luto, né? Fez luto com todos choraram, e o povo de Israel entendeu que Davi ele não tinha participação com aquela situação. Então, Davi ele passou, né, esse período de transição de Israel, essa questão entre Joabe e Abner foi um fato muito relevante para talvez atrasar o reinado de Davi em toda Israel. Compreendeu essa situação por causa dessa rincha entre Joabe e Abner, mas ninguém poderia tirar a promessa que Deus tinha feito a Davi, como ninguém pode tirar a sua promessa através de nenhum erro de ninguém, tá? Então Deus, Davi aqui esclarece a situação, se entristece muito devido a isso, causa que Joabe matou Abner, e isso trazia um grande problema político para essa consolidação do reinado de Davi, tá? A integridade de Davi. Embora os assassinatos de Abner e Isbosete pudessem significar vantagem para Davi, um fato muito importante, Abner, como eu falei, era um grande guerreiro. Então, a morte de Abner poderia entender o povo de Israel que seria um meio de facilidade de Davi adentrar sobre Israel e dominar todo Israel. Mas voltando a falar, Davi ele nunca ultrapassou a vontade e os princípios de Deus. Davi ele queria fazer as coisas sem buscar atalhos, tá ok? Pudesse significar vantagens para Deus, ele nunca pensou ou agiu de forma de se beneficiar com os infortúnios de outros. Davi agiu e mostrou para o povo que ele não tinha nada a ver com os atos de Joabe e dos assassinatos de Isbosete. Ele lamentou e honrou publicamente Abner e executou os 2 homens que assassinaram Isbosete, como nós já falamos antes. Nós podemos nos beneficiar dos atos pecaminosos dos outros, mas jamais devemos nos alegrar por eles, tá ok? Davi, ele se beneficiou, poderia ter se beneficiado, bem que aqui Abner já estava indo fazer um acordo com Davi, mas aqui a questão está nos trazendo que em relação aos benefícios que podem ter pela perda ou pela má situação de algumas pessoas, não deve nos trazer alegria, assim como não trouxe a Davi. Davi não se alegrou diante disso. Rei da nação unificada. Então, nesse momento, Davi finalmente ele é ungido sobre todo Israel. Alguns desafios e rei da nação unificada. Alguns desafios, batalhas e vitórias. Uma das maiores vitórias de Davi sobre esse reinado, onde ele reinando em Judá, com certeza é a conquista de Jerusalém. Como nós falamos, Jerusalém ali ainda era ocupada pelos jebuseus. E Jerusalém era uma cidade cercada com muitos vales. Então era difícil de acesso. Os jebuseus eles falavam que nem cegos, nem coxos poderiam, só cegos. Como é que é, meu Deus? Que ninguém poderia atravessar. Eu esqueci como é que ele fala. Conquista de Jerusalém. Rei de soldado machado de Jerusalém, os jebuseus disseram: você não entrará aqui. Os jebuseus disseram para Davi: vocês não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de vocês. Ou seja, os cegos e os aleijados de dentro, eles estão falando que poderiam se defender ali de Davi, porque era uma cidade de difícil acesso, difícil de ser conquistada. Tanto que até agora ainda não tinha sido conquistada. E o maior feito de Davi é a conquista justamente dessa Jerusalém, tá? Davi finalmente é ungido rei sobre Israel. As 11 tribos de Israel se juntaram a Judá e conheceram Davi como rei legítimo. Essas 11 tribos aqui, como eu falei, provavelmente 10, porque duas já estavam com Davi, porque Davi estava reinando no Reino do Sul, portanto Judá e Simeão. Mas isso daí são fatos simplesmente provável, tá? Portanto, do Judá para baixo, o Reino do Sul, Simeão fazia parte de Judá. Então, são 10 tribos que se juntaram a Davi e reconheceram Davi como rei legítimo.
Eles vieram a Davi em Hebrom e ungiram rei sobre Israel. O texto de 2 Samuel 5, versículo 3, registra a terceira unção de Davi, que é a unção sobre todo o povo de Israel, reino do norte e reino do sul, tudo unido, e Davi reinando sobre todo o povo. Ele tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou, como nós falamos, 7 anos e 6 meses, 7 anos e meio em Hebrom, na cidade de Judá, e 33 anos sobre o reino hebreu unido, ou seja, todo Israel e Judá. Ele é o único líder militar viável com um recorde comprovado de vitórias em campanhas anteriores. Davi escolhe Jerusalém como capital da nação. Após ser constituído rei sobre todo Israel, Davi ele escolhe a cidade de Jerusalém, uma cidade central. Isso mostra também que Davi escolhe aquela cidade que ela está no meio ali, entre as tribos. Ele não dá preferência a nenhum reino, né? Ele está ali em meio termo. Ele faz aquela cidade a cidade de Davi. Era um desafio ao seu governo e uma demonstração de força, como nós falamos. Até então, ninguém tinha conquistado aquela cidade. A cidade de Jerusalém, ela tinha 4,5 hectares de tamanho. Jebus, uma cidade cananeia, podia defender-se bem contra ataques com muros em cima de ravinas e íngremes e com poços que alcançavam fontes de água subterrânea. Davi capturou a fortaleza e tornou a sua capital. Portanto, nós entendemos que quer ver? O sítio arqueológico de Jerusalém foi ocupado pela primeira vez no 3º milênio e era uma cidade real nos tempos de Abraão. Era localizado na fronteira de Jerusalém, entre Judá e Benjamim, mas não era controlada por nenhuma dessas duas tribos. Ela fazia fronteira entre Judá e Benjamim, mas nenhuma das tribos a controlava, eram os jebuseus. Na época da conquista, tanto Judá quanto Benjamim tinham atacado a cidade, mas foi rapidamente perdida de novo para os jebuseus, e era às vezes referida pelo nome de Jebus. A cidade que Davi conquistou abrangia 4,5 hectares e não podia ter abrigado muito mais que 3.500 habitantes. Ao localizar sua cidade real numa cidade recém-conquistada na fronteira entre os dois segmentos do seu reino, Davi uniu o país inteiro debaixo de sua monarquia, sem dar a aparência de subordinar um deles aos outros. Portanto, um maior desafio e demonstração de força foi conquistar essa cidade de Jerusalém de cara. Davi chegou, conquistou e ali ele fez a sua cidade, o centro de tudo, onde até hoje é o lugar de adoração, de fé judaica, né? Jerusalém tinha fama de lugar que não se podia invadir. A vanglória dos habitantes era de que a cidade jamais foi tomada, a ponto de que, com zombaria, eles diziam que até os mancos e cegos poderiam protegê-la contra qualquer força que o atacasse. Essa tomada de Jerusalém seria uma demonstração de força e unidade. Era uma cidade neutra. A cidade, então, ocupada por um povo cananeu, a saber, os jebuseus, ficava na divisa entre norte e sul. A escolha demonstrou a ausência de favoritismo por qualquer parte da nação de Davi, né? Davi reinar, porque devia ter aquela questão de, o rei puxa mais sardinha para o lado do sul, o rei puxa mais sardinha para o lado do norte. Não, ela ficou ali na divisa. Uma estratégia até psicológica, né, do povo, dos seus guerreiros ali, de não, Davi é neutro, Davi ele não tem essa, e realmente Davi era assim. E isso demonstra, essa cidade, ela favorece muito o reinado de Davi, porque ali está no centro de tudo, está uma cidade neutra. Era um lugar escolhido por Deus. Moisés predisse que Deus escolheria um lugar em Canaã para ali fazer habitar o seu nome. Esta escolha foi feita por intermédio de Davi, que foi Jerusalém. A partir do governo davídico, Jerusalém passou a ser o coração da nação e da fé judaica. Aí nós vamos ver que Davi, já com a terra de Jerusalém conquistada, ele leva a arca de Deus para lá.
tem um processo, né, onde tem um processo que a arca, ela para ir para a cidade de Davi, ela para ali em Obed-Edom, né? Cadê? Porque o rei, o levita Uzá, foi morto ao tentar segurar a arca. Aí Davi fica com medo e tal. Aí ela fica ali em Obed-Edom. A família de Obed-Edom ali foi muito abençoada. Então Davi logo depois ele traz essa arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Davi entendia que nada na vida dele poderia ser alcançado sem a presença de Deus. E essa arca, ela simbolizava isso. Davi ele precisava dessa arca. Davi ele vai lá, busca a arca, entende que a presença de Deus ali no domínio dele em Jerusalém seria algo muito, muito, muito bom, claro, a presença de Deus, porque essa arca, cadê? Ajudar para baixar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome dos exércitos. Uma corrupção com a andava à frente dela, ver todos os reis. Quando eles chegaram à ilha de Nacon, aí Uzá, ele esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor, ela acendeu-se contra Uzá, porque seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo. Por essa situação Davi teve medo e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em Jerusalém. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua família. E após Davi saber, né, que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada, Davi vai lá e busca a arca. Chega com muita felicidade, onde nós vamos ver, agora nós já estamos pulando para Mical, a esposa que Davi solicitou por direito, né, a Abner, né, onde o próprio Isbosete mandou retirar a Mical do seu marido, onde o marido vai chorando. Qual o nome do cara mesmo? Qual o nome do cara mesmo? Marido de Mical. Cadê? Assiste. Joab, qual o nome? Qual o nome do cara mesmo? Esqueci o nome dele, rapaz. Enfim, o marido atual de Mical, Abner manda: não, volta, porque Davi era por direito a mulher de Davi. Davi tinha ganho por 100 prepúcios de filisteus. E essa mulher, o comentário Champlin, né, eu já pulei aqui, ela questiona, né, Davi quando ele entra, pela forma que Davi, ela olhando Davi pela janela, considerou as vestes indignas de um rei, né, indignando o rei. Quando ela voltou para casa, ela o acusou equivocadamente de dançar de modo indecente em público, que Davi, ele adorava Deus do jeito que ele era. Então isso chamou, a amada Mical, ela tinha muito caráter parecido com o de Saul, tá? No Champlin, o comentário diz que Mical era amarga e completa. Em meio a toda essa celebração, Mical naquele momento era para estar feliz. A arca do Senhor, a presença do Senhor estava chegando na cidade de Davi. Então Mical, ao invés de ver o benefício que a arca iria trazer para aquele local, ela foi olhar
a colocação de Davi, mas Davi estava feliz, Davi estava num momento de festa, e aquela mulher ela era amarga. Em meio a toda a celebração, a expressão de alegria e de triunfo nacional, Mical, esposa de Davi, filho de Saul, encontrou oportunidade de ser amarga, de julgar Davi, né? Ao invés de ficar feliz, o Senhor chegou, tal, vamos ser abençoados. Não, ela julga a posição de Davi, o jeito que Davi ele age. Qualquer que seja a razão, essa mulher ela foi estéril até a morte. A propósito, ser estéril era o maior dos estigmas para a mulher judia. Encontramos aqui uma lembrança necessária de que o espírito crítico é um obstáculo à fecundidade. Davi conquista e expande o reino. Através de Davi, Israel teve toda a extensão da terra prometida por Deus a Abraão. Você se lembra? Toda essa parte aqui, ó, Davi conquistou Filistia. Aqui, ó, ai meu Deus, cadê? Aqui, esse pedaço aqui, ficava o povo de, cadê? Os Moabitas aqui nessa área aqui pra cá, ficavam os Moabitas. Davi conquistou o Hadad-zer, os sírios, os edomitas. Portanto, Davi teve muitas conquistas que expandiu o reino, conquistas estas que ainda não tinham sido feitas pelo povo de Israel. Mas no reinado de Davi, Davi fez essas conquistas e expandiu o reino e conquistou aquilo que Deus tinha prometido, a terra prometida. Onde Davi, eu tinha outra imagem aqui, mas não vou conseguir mostrar. Alguns mapas sobre a parte onde Davi reinou, né? Então Davi, após o Rio Jordão, dominou toda a parte onde Deus já tinha entregue ao povo de Israel. E por fim, Davi ele constrói, né, um grande palácio para ele, com cedros, enfim. Davi se sente incomodado com aquilo porque ele tinha uma bela casa, uma bela residência, um conforto. Ele queria fazer uma casa para Deus, que Deus até então habitava nos tabernáculos, né? Ainda e Davi queria fazer essa casa, mas Deus ele se revela a Davi e fala que isso seria uma questão de Salomão, do seu próximo filho, aonde nós vamos ver mais na frente que Salomão ele conclui essa casa de Deus, né, com revestido em ouro, tudo muito bonito. Paz, Reginaldo, estamos terminando, hein? Desculpe o horário aí, eu me atrasei um pouquinho que eu fiz uma live e cortou. Então Davi, ao transferir a arca para Jerusalém, considerou inapropriado ele se encontrar numa casa de cedros e a arca de Deus se encontrar numa tenda. O profeta Natã concorda com a ideia de Davi, mas durante a noite é informado pelo Senhor que o rei não construiria uma casa para ele, sendo descendente de Davi responsável pela edificação do templo. Descendente esse seria Salomão, onde Deus também fez promessas a ele. Conclusão: Davi foi humano, homem com erros e acertos, mas um genuíno modelo de homem de Deus, pois tinha um coração quebrantado, um coração humilde. Ele se mostrou um líder extraordinário, homem carismático e temente a Deus, que soube deixar Deus trabalhar em sua vida. Com este exemplo da história de Davi, podemos aprender que se Deus tem um plano em nossas vidas, nada poderá impedir. Não é necessário conspirar, fazer políticas, nefastar para se alcançar aquilo que Deus prometeu. Portanto, essa lição nos traz a ideia de quê? Nos traz a ideia de que Deus tem suas promessas, elas têm tempo para ser cumpridas, mas é o tempo dele. Entre a promessa e o cumprimento dela, nós temos o caminho, que é o caminho de aperfeiçoamento para receber a promessa. Por quê? Porque Davi ele não esperava um reinado sobre Israel, como nós também não esperamos grandes coisas que Deus tem para nossas vidas. Os nossos planos são tão medíocres que Deus deve olhar e rir. Porque quando você pensa algo, Deus te surpreende com algo muito maior.
mas ele exige que você não tome atalhos, como Davi não fez. Os atalhos te tiram do caminho da promessa, ok? Ele não permite que você se vanglorie por situações que vão lhe favorecer, assim como Davi não fazia. Então, que possamos aprender com Davi que o plano de Deus ele é maior do que os nossos e que não existe não é no nosso tempo, é no tempo dele. Davi esperou 13 anos para receber tal situação. Se capacitou, se capacite para as promessas que Deus tem para a sua vida. Se Deus tem promessa de ministério, se capacite para tal. Se Deus tem promessa de se capacite para tal situação, porque Deus ele vai te preparar e é no tempo dele, ok? E não busque atalhos e nem dê seu jeito. Deus ele sempre vai nos surpreender com algo extraordinário. Assim nós encerramos a nossa lição. Eu vou abrir aqui um momento para vocês me três não, que já passou do limite. Eu tenho horário, eu tenho um compromisso. Eu vou abrir para 2 perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação à lição? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação à lição? Tá aí a Roana deu essa ideia. Eu falei, eu vou abrir lá 2 perguntas, como a gente faz, né, na classe lá. O pessoal vai se comunicando. Se falarem como falam na igreja aqui, vai dar ruim. Eu vou aguardar aí. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Senão nós vamos encerrar nossa lição. A próxima lição, nós continuaremos falando sobre Davi. Será Davi e Batseba. Ok? Lição número 11. Estamos caminhando para o fim dessa lição. Davi nos ensina muita coisa. Muita coisa. Davi nos traz, nos confronta em muitas situações que nos ensina. Vou botar o teclado aqui, irmão. Ó, se prepara. É porque eu tenho que fazer, sabe o quê? Botar o celular com a outra câmera virado, ele tá de frente. Aí eu vou usar o outro celular para olhar. Vou esquematizar um negócio aqui para ficar maneiro, pra gente louvar e engrandecer o nome do Senhor com um louvor pelo menos, tá? De repente a semana que vem eu vou fazer isso daí. Amém? Então, vamos orar. Que vocês possam ter um domingo excelente, um domingo na presença de Deus. E logo mais às 6h30 estaremos juntos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Tem sido bênção, tá? O Lucas e Letícia, quando começam a ministrar lá, o fogo desce bonito. O pastor, quando entra depois na guitarra, a guitarra chora e Deus fala poderosamente. O pastor é brabo, né? O pastor ele vai falar alguma coisa aí, ó. É isso aí. Então, que vocês possam ter um domingo excelente, um domingo de bênção. Que Deus abençoe a cada um, tá? Vamos orar? Vamos terminar nossa aula. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos e engrandecemos Teu santo nome nesta manhã, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pedimos a Ti, ó Pai, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque, ó Pai, sabemos, ó Pai, que somos falhos e temos erros diante de Ti. Mas pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a não errar, a não pecar mais contra Ti, que possamos simplesmente Te agradar. Deus, muito obrigado por este momento de aula, a qual, Pai, eu fui ministro da Tua Palavra e pude abençoar, ó Pai, vidas que estão me assistindo nesta manhã.
Te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença, um domingo, ó Pai, de paz, de comunhão com nossos familiares. Ó Pai querido, aqueles que vão trabalhar, um excelente dia de trabalho. Deus, em nome de Jesus, que logo mais possamos, ó Pai, estar dispostos e conectados, ó Pai, para assistir mais um culto de louvor e adoração a Ti. Seja, ó Pai, com aqueles que irão ministrar, não sei se é o Lucas ou a Letícia, que eles continuem, ó Pai, a derramar unção sobre as nossas vidas através dos louvores, através da adoração. Seja, ó Pai, com o pregador dessa noite, que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz nesta noite. Fica conosco e nos dá um domingo abençoado na Tua santa e gloriosa presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos juntos, estamos misturados. Semana que vem eu vou fazer algo que seja melhor. Eu fiz o quadro, mas não deu muito. Eu pensei que o quadro, na hora que eu botasse aqui, ia abrir. Pô, dei mole, não deu não. Mas o que valeu foi a intenção, tá bom? Eu vou tentar fazer alguma outra forma pra gente poder ir fazendo alguma coisa aí em relação ao mapa. É muito importante, os mapas a gente vai se colocando, vai entendendo, né, os percursos e tal. E é isso. Gente, fica com Deus. Um grande abraço a todos. Obrigado pela atenção, pela paciência. Eu falhei aí na primeira live, eu cortei sem querer, mas tá lá, tá gravado. Tá bom? Gente, um abraço, fica com Deus.